Vamos lá, gente. Então vamos lá ver a questão 31. Ele diz aí, dada a matriz A, responda. Aí ele deu a matriz e aí ele pede qual a ordem dessa matriz, que elemento está na posição, ou seja, ele deu a posição e quer saber qual é o elemento que está nessas posições aqui. Ele quer saber qual a posição ocupada por elemento, ou seja, o inverso do de cima. Ele deu o elemento e quer saber esse elemento está em qual posição dentro da matriz. E a letra D, ele quer saber qual a ordem da matriz transposta. E aí na hora que eu for fazer a resolução, eu dou a explicada no que é uma matriz transposta. Então a questão do 31, ele deu a matriz A, que é 2 menos 6 π 0, 7 oitavos. 1,5, 8, 19, raiz quadrada de 3 e menos 4. Na letra A, ele pede para determinar a ordem da matriz. Lembrando, ordem da matriz é você contar o número de linhas e colunas. Sempre linhas primeiras. Então, tenho duas linhas e conta a quantidade de colunas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede para determinar, ele dá a posição dos elementos, ele quer saber qual é o elemento que está naquela posição. Então ele deu primeiro o A13. Então A13 está em... Qual é esse elemento que está nessa posição A13? Lembrando que aqui eu tenho uma linha e eu tenho uma coluna. Então vou marcar aqui, ó, primeiro elemento a linha, o segundo a coluna, certo? Então vamos lá. Primeira linha está aqui, terceira coluna. 1, 2, 3, é o π. Venho o A24. O A24 eu tenho aqui a linha e a coluna. Então, tá na segunda linha e quarta coluna. 1, 2, 3, 4. Raiz quadrada de 3. Vou para o A21. Novamente, ó, linha, coluna. O A21, eu tenho a segunda linha e a primeira coluna. 1,5. E tem o último elemento que ele pede, é o A12. O A12, que vai ser primeira linha, segunda coluna, menos 6. Lembrando, primeiro linha, depois coluna. Então tá aí a letra B, vamos partir agora para C. A C, ele faz o inverso. Ele dá o elemento e quer saber em qual a posição que esse elemento representa. Então, por exemplo, o π. A gente já viu anteriormente que é no 13, mas vamos lá ver, né? Primeira linha, 1, 2, 3, terceira coluna. Então, isso aqui está na posição A13. O próximo número que ele dá é menos 4. Menos 4 está em que posição? Vamos lá ver. Segunda, ó, menos 4 está aqui. Segunda linha, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta coluna, então é o A25. Ele dá o outro 8. Elemento 8 está na segunda linha, 1, 2, segunda coluna, então o A22. E o último elemento, que é o 7 oitavos. Então, o 7 oitavos está na primeira linha e 1, 2, 3, 4, quinta coluna, então o A15. Certo? Então, aqui é a letra C. Beleza? Vamos agora para a letra D. A letra D tem um elemento que a gente acabou não falando na aula, mas é algo simples. Ele pede para determinar a transposta da matriz. Então, é esse Tzinho aqui em cima da matriz. Eu tenho a matriz original, aí veio esse Tzinho aqui, ó, que é indicação de uma transposta. O que é a transposta da matriz? É você trocar, inverter. O que é linha vira coluna. Então, por exemplo, a gente viu que a matriz tem duas linhas e 5 colunas. Na transposta vai ficar ao contrário. O que era coluna aqui vai passar a ser linha e o que é linha passou a ser coluna. Então a matriz transposta, ela vai ter uma ordem 5 por 2. Então tá aqui a questão 31. Questão 32. Ele pede para observar a tabela. A tabela tem 5 primeiros colocados ao final do Campeonato Brasileiro. E aí ele dá aqui, vamos entender a tabela. Aqui ele dá as equipes, ou seja, a linha aqui está representada as equipes. Na coluna está representados a vitória, empate e derrota. Então é isso
e nós vamos fazer na letra A. Ele pede que escreva uma matriz F que represente os dados da tabela, ou seja, você vai pegar esses dados aqui do jeito que está aqui e colocar lá na matriz. Então, lembrando que as linhas vão representar os clubes, as colunas vão representar empate, vitória e derrota. Na letra B, ele pede para determinar F de T. Ó, tá elevado a um Tzinho aqui. Esse T é a indicação de transposta, que também eu vou recapitular na hora que eu for resolver. A letra C, ele pede para saber qual é a posição do elemento da matriz F que representa a quantidade de empates de São Paulo e na matriz F de T. Ou seja, a gente vai colocar essa tabela na matriz e a partir da matriz vai verificar o empate do São Paulo está em que posição e esse empate na matriz transposta vai estar em que posição. Ok. Na letra D, ele pede para escrever a matriz transposta de F na forma de tabela, ou seja, a gente vai pegar o que a gente fez aqui na letra F e colocar isso em forma de tabela, ou seja, voltar para o formato original. Continuando, gente, vamos para a questão 32. Na questão 32, ele dá uma tabela. A tabela está dizendo ali os 5 primeiros colocados ao final do Campeonato Brasileiro. E aí ele dá lá os times, Corinthians, Atlético, Grêmio, São Paulo e nas linhas. E nas colunas dá vitória, empate e derrota. E aí na letra A, ele pede para escrever uma matriz F que represente a tabela de dados. Ou seja, você vai pegar aqueles elementos que estão na tabela e formar uma matriz F. Certo? Então, as colunas vai ficar o quê? As colunas da tabela. As colunas da tabela é vitória, empate e derrota. E as linhas vão ficar os times. Corinthians, Atlético, Grêmio, São Paulo e Internacional. Então, essas são as linhas da minha matriz. Então eu tenho aqui Corinthians, são 24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Atlético, 21 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Grêmio, 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. São Paulo, 18 vitórias, 8 empates, 12 vitórias. Internacional, 17 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Então tá aqui a matriz que representa os dados que foi dado na tabela. Na letra B, ele pede aquele Tzinho novamente, ó, que eu falei na questão anterior, esse T novamente, indicando a transposta. Novamente, a gente não falou isso na aula, mas é algo que dava para vocês terem visto no livro, porque é uma definição somente. Então, o que é que eu faço aqui? A transposta, quais são os elementos que estão na linha? A linha vira a primeira coluna, ou seja, os times que estão na linha, agora eles vão ficar nas colunas. Então, aqui nas linhas vai ficar o quê? Então, eu vou colocar a matriz aqui. Aqui nas linhas vai ser o que era a coluna. O que era a coluna aqui? Vitória, empate e derrota. Então, aqui a linha vai ficar vitória, empate e derrota. E aqui em cima vai ficar os times: Corinthians, Atlético, Grêmio, São Paulo e Internacional. Então a gente só vai pegar e escrever a mesma matriz em cima, considerando isso. Então a primeira linha aqui do Corinthians vira a primeira coluna, então 24, 9 e 5. A segunda linha vira a segunda coluna, 21, 6 e 11. Terceira linha, terceira coluna, 20, 8 e 10. Quarta linha, quarta coluna, então 18, 8 e 12. Quinta linha, quinta coluna, 17, 9 e 12. Então essa é a letra B. Na letra C, ele pede para determinar qual é a posição do elemento da matriz F que representa a quantidade de empates da equipe de São Paulo e na matriz F de T. Então ele quer saber o quê? Qual é a posição
do elemento da matriz F, qual é a posição do elemento? Ele quer a posição do elemento que representa a quantidade de empates do São Paulo. Então, o São Paulo está aqui. Aqui está o São Paulo. Os empates estão aqui. Ele quer saber esse elemento que está aqui, ele está em que posição? Então, vamos lá verificar. Ele está na 1, 2, 3, quarta linha. Então, ele está na quarta linha e está na segunda coluna, então ele é o A42. Então esse é a posição, ó, esse elemento aqui é o A42. Ele pede a mesma coisa, só que na matriz FT. Então vamos lá, São Paulo, empate. Então São Paulo está aqui, o empate está aqui, é a segunda linha, ó. Então vamos lá ver, segunda linha, 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, esse elemento aqui, que é o que representa na matriz transposta, ele vai ser o quê? O elemento que ele está na segunda linha e na quarta coluna. Na verdade é a mesma coisa do de cima, só que trocou, né? Lembrando, linha, primeiro elemento é linha, segundo coluna. Linha, coluna. O que era linha na matriz original, virou coluna na transposta. O que era coluna na matriz original, virou linha na coluna. Então essa daqui é a C. A letra D, ele pede para escrever a transposta da matriz em forma de tabela. Então a gente vai pegar uma tabela e vai construir uma tabela aqui. Nas linhas vai ficar Vitória. Então vou só abreviar, questão de espaço. Aqui vai ficar os times: Corinthians, Atlético, Grêmio, São Paulo, Internacional. E nas colunas. E nas linhas vai ficar Vitória, empate, derrota. E aí você coloca aqui dentro os valores que você encontrou na sua tabela, ou seja, você vai transformar isso daqui em uma tabela, como está na original. Óbvio que aí você coloca toda, né? Não abrevia, coloca vitória, empate, derrota, coloca o nome do clube. Aqui é por questão de espaço que eu abreviei, certo? Então aqui eu vou ficar com 24, 9, 5, 21, 6 e 11, 20, 8 e 10, 18, 8 e 12, 17, 9 e 12. Está aqui a solução da questão 32. Questão 33. Ele pede para determinar a palavra que se obtém ao organizar os elementos da matriz A da seguinte maneira. Ou seja, ele deu a matriz A aqui com algumas letras dentro e ele deu alguns elementos aqui, a posição dos elementos. Então a gente vai verificar qual é a posição desses elementos, qual é a letra que está relacionada nessa posição. E aí vamos construir uma palavra. Vamos, gente, dando continuidade, vamos para a questão 33 agora. Então na questão 33 ele determina a palavra que se obtém ao organizar os elementos da matriz A da seguinte maneira. Então ele deu a matriz A com as letras dentro. Então ele deu aqui R, G, L e B. T, U, E e V. N, A, D e J. C, O, Z e I. Então ele deu essa matriz aí. E na letra A gente vai pegar, ele deu os elementos A22, A42 e A23. Ou seja, esses elementos aí, os elementos que estão nessa posição, vai formar uma palavra. Então lembrando, ó, primeiro elemento é a linha, segunda coluna. Primeiro elemento é a linha, segunda coluna. Primeiro elemento é a linha, segunda coluna. Então A22 é segunda linha e segunda coluna. Então segunda linha, segunda coluna. Então esse A22 é a letra U. A42 é quarta linha e segunda coluna. Então 1, 2, 3, quarta linha. Segunda coluna é esse, então é
V. A23, segunda linha, terceira coluna, ó, A. Então a palavra que eu formei aqui é uva. Letra B. Ele dá os elementos A14, A23, A43 e A22. Então vamos lá. Sempre lembrando, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, certo? Então, 14, primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, 1, 2, 3, quarta coluna. Então, é o C. A23, segunda linha e terceira coluna. 1, 2, 3. Tá aqui, ó, segunda linha e terceira coluna, A. A43, quarta linha, 1, 2, 3, quarto e terceira coluna, 1, 2, 3, J. A22, segunda linha, segunda coluna, tá aqui, Ju, formou a palavra caju. Letra C, ele pede os elementos A21, A24, A44, A23, A41 e A23 de novo. Vamos lá ver. Lembrando, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Para facilitar a interpretação, né? Então, só para recapitular que o primeiro elemento é a linha, segundo coluna. Então, vamos lá ver. 21, segunda linha, primeira coluna é essa mesmo, a letra G. A24, segunda linha, quarta coluna. Então, vamos lá. Segunda linha, 1, 2, 3, quarta coluna, letra O. Quarta linha e quarta coluna. Quarta linha, 1, 2, 3, 4 e quarta coluna, 1, 2, 3, 4. O I. Então vamos voltando. 23, segunda linha, 1, 2, terceira coluna, A. Então a letra A. A41, quarta linha, primeira coluna é o B. E o A23 já verificou aqui, ó, que é a letra A, formando a palavra goiaba. Vamos para a letra D. Na letra D ele pede os elementos A23, A41, A23 novamente, A14, A23 de novo, A12 e A32. São esses elementos que ele tem aí. Acho que já está todo mundo craque, não precisa, eu vou colocar só no primeiro. A primeira linha, primeira coluna. Ou linha e coluna. Os outros seguem a mesma coisa, ó. Linha, coluna. Certo? Então vamos lá verificar, né? Então A23, segunda linha, 1, 2, terceira coluna. Letra A. A41. Quarta linha, 1, 2, 3, quarto, primeira coluna, letra B. A23 é o mesmo que está aqui, a letra A. A14, primeira linha e quarta coluna. Primeira linha, 1, 2, 3, quarta coluna, C. Depois o A23 novamente, que é a letra A. A12, primeira linha, segunda coluna, o T. E o A32, terceira linha, segunda coluna, E, formando a palavra abacate. Ok? Um diagrama que representa a cadeia alimentar. Então, tá aqui uma cadeia alimentar. E aí, basicamente, ele diz aqui: o diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta, atribuindo 1 quando a espécie se alimenta da outra e 0 quando ocorre ao contrário. E aí ele deu a tabela, ok? As linhas são os esquilos, inseto e planta, a coluna é a mesma coisa. Ele diz aqui que é uma matriz 4x4,
E ele quer saber aqui qual a lei de formação, ou seja, se eu pegar isso daqui, ó, e transformar em uma matriz, qual seria a lei de formação para construir essa matriz do jeito com esses elementos que se está aqui. Beleza? A gente vai ver isso aí na hora que eu for resolver a questão. Vamos lá, gente, para a próxima questão. Penúltima. Questão 34. Então, na questão 34, vocês viram aí que é uma questão contextualizada. Ele dá um diagrama que representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. E aí ele atribui os valores e construi uma tabela, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar logo essa tabela em uma matriz, para depois analisar, já que ele está pedindo a lei de formação. Então vamos lá. Primeiro vamos transformar a matriz para melhor ficar a explicação. Então eu vou chamar da matriz A. Então a matriz, a gente vai pegar aquela quantidade de linhas ali, colunas. Então, nas linhas eu tenho o urso, o esquilo, o inseto e o planeta. Então aqui são os elementos da minha linha. Na coluna também tem a mesma coisa: urso, esquilo, inseto e planeta. Vamos transformar a tabela em uma matriz do jeito que a gente fez na questão 32. Então aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, os elementos que eu estou tirando na tabela. 1, 0, 0, 0. Depois eu tenho 1, 1, 0, 0. Depois eu tenho 1, 1, 1, 0. Certo? Ele quer saber quais são os elementos ou qual é a lei que forma essa matriz. Vou dividir essa matriz em 3 partes, ó. Essa parte de cima aqui só tem 1. Essa daqui, que é a minha diagonal, é a diagonal da matriz. E essa parte de baixo que está aqui, certo? Nesses elementos aqui, ó, nessa diagonal aqui, é onde eu tenho. Aqui é uma matriz de que ordem? 4 por 4, certo? Para entender melhor, se eu fosse construir a matriz genérica, ficaria como isso daqui. Para entender melhor o que é que eu estou falando. Aqui ficaria com a 11, ó, que é a primeira linha, a primeira coluna. Depois a 12, a 13, a 14. Aí eu venho a 21, a 22, a 23, a 24, a 31, a 32, a 33, a 34, a 41, a 42, a 43 e a 44, certo? Então essa é a matriz genérica associada a essa que foi construída. Repare que onde tem 0, na diagonal que tem 0, os elementos I é igual a J. Abaixo do zero dessa diagonal, ó, todos os elementos que estão abaixo dessa diagonal, ó, o I é maior do que J. Ó. 3 maior do que 1, 4 maior do que 1, 3 maior do que 2, 4 maior do que 2, 4 maior do que 3. Então significa o quê? Lembrando, primeiro elemento representa o I, segundo elemento representa o J. Então significa que os elementos onde o I é maior ou igual ao J, esses elementos aqui a gente vai substituir por 0. Então se eu quero a lei de formação, eu sei que vai ser AIJ, certo? AIJ, e eu sei que vai ser duas condições, 0 e 1, certo? Então eu vou colocar aqui 0 e 1, porque a matriz é composta por 0 e por 1. Agora vamos ver a condição onde é que eu boto 0 e onde é que eu boto 1. Eu vou colocar 0, onde os elementos são o I é maior, ó, onde foi maior do que J, ou seja, o primeiro maior do que o segundo eu coloquei 0. E onde foi igual. Então, nesse caso aqui de for 0, é onde I é maior ou igual a J. Repare que no caso de cima, ó, o primeiro número é sempre menor do que o segundo, ó.
1 menor do que 2, 1 menor que 3, 1 menor que 4, 2 menor que 3, 2 menor que 4, 3 menor que 4. Ou seja, para os elementos onde I é menor do que J, eu coloco o 1. E essa alternativa aí é a alternativa, deixa eu ver aqui, C, não é isso? C, alternativa C. I maior ou igual a J, 0. I menor do que J, 1. Resposta, letra C. E a última, ele pede para explicite a matriz, ou seja, ele quer que construa a matriz. A partir da matriz genérica, nós vamos construir todas essas matrizes aqui, utilizando essas leis de formação. Vamos lá, galera, para a nossa última questão, 35. Beleza? Então, essa questão 35, ele pede para construir a matriz, que foi o que a gente fez na aula. Só que para construir essa matriz, primeiro eu tenho que partir da matriz genérica. Então, a letra A, ele deu uma matriz A, e aí ele diz que é para você construir a matriz A e J, ou seja, uma matriz genérica, que vai ter uma linha e 3 colunas, e que vai seguir essa lei. A e J vai ser igual a I mais J, certo? Então, aqui representa a linha, aqui representa a coluna. O I representa a linha, o J representa a coluna. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir a matriz genérica. Lembrando que começa sempre no 11, porque é a indicação da posição. Primeira linha, primeira coluna. Então, vai ter uma única linha, ó. Então, vai ser assim: A11, A12 e A13. Tem uma linha e possui 3 colunas. E aí ele diz que para esses elementos todos aí, eu vou aplicar essa formulazinha que está aqui, ó. Então, para o A11, eu vou fazer o quê? O primeiro elemento representa o I, o segundo elemento representa o J. Então, ele está pedindo para somar I com J. Então, vai ficar 1 mais 1, que vai dar igual a 2. O A12, primeiro elemento representa o I, o segundo elemento representa o J. Então, eu vou ficar aqui com 1 mais 2, dá igual a 3. Vou para o A13. O primeiro elemento representa o I, o segundo elemento representa o J. Então, aqui eu vou ficar com 1 mais 3, que dá igual a 4. Então, a minha matriz A aqui vai ficar como? Minha matriz A vai ficar A11 é quem? 2, A12, 3, A13, 4. Tá aqui a letra A. E esse raciocínio que a gente vai seguir. Vamos para a letra B. Na letra B, ele deu uma matriz B, B e J. E aqui tanto faz você colocar IJ, colocar aqui A11, A12, A13, ou B11, B12, B13, porque é a letra, né? Não faz sentido nenhum. Se a gente deixar ou se a gente não deixar, se a gente trocar de letra, letra é letra, a gente pode colocar a letra que a gente quiser. Então ele diz que B e J é 2I menos J. Lembrando que aqui é 2 vezes o I e subtrair do J. Então vamos construir a matriz genérica, matriz B. Vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então vai ficar com B11, B12, 2 colunas e vai ter que ter 2 linhas. B21, que é a segunda linha, primeira coluna, B22. Tá aqui. Para esses elementos todos dessa matriz, eu vou fazer essa conta que está aqui. Pegar o 2, multiplicar pelo I e o resultado subtrair de J. Lembrando que quando eu tenho B11, o primeiro elemento representa o I, o segundo elemento representa o J. Então eu vou ficar 2 vezes, esse 2 é fixo, que é como se fosse da fórmula. 2 vezes o valor de I, que é quanto? 1, menos J, que é 1. Então, primeiro multiplica, 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1, 1. Vou para o B12. Primeiro elemento representa o I, o segundo elemento representa o J. Então, eu vou ficar 2 vezes o valor de I, que é 1, menos o valor de J, que é 2. 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Vou para o B21.
eu tenho o primeiro elemento representa o I, o segundo elemento representa o J. Então eu vou ficar com 2 vezes o valor de I, que é 2, menos J, que é 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Vou para o B, 22. Primeiro elemento representa o I, segundo elemento representa o J. Então eu vou ficar 2 vezes o valor de I, que é 2, menos o valor de J, que também é 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. Feito isso, vou escrever quem é a matriz B. B11 é 1, B12, 0, B21, 3, B22, 2. Então aqui está a minha matriz B, certo? Vamos para a letra C. Trocar o papel. Letra C. Eu tenho a matriz C, que ele diz que é um C e J, que vai ter 3 linhas e 2 colunas. E aqui ele pede para fazer C e J, aqui ele pede para pegar I e dividir por J. Primeiro vamos novamente construir a matriz genérica. Matriz genérica, que vai ter, ó, 3 linhas e 2 colunas, beleza? Então eu vou ter A11, A12, são 2 colunas só, então não vai ter o A13. Vou passar para a segunda linha, A21, A22, tem que ter 3 linhas, então fica A31, A32. Ah não, desculpa, é C, viu? Tudo C, tudo C. Não faz nenhuma diferença não, certo? Mas é só porque na questão está dizendo que é C, então para não ficar diferente da questão, a gente coloca C. Mas se você fizesse como eu fiz aqui, deixasse A, não teria problema nenhum, porque isso aqui não importa. O que importa é o número que está aqui, ó, que é a posição. Isso que não pode errar, a letra não vai fazer nenhuma diferença se eu tivesse colocado A ou C aqui, não faz nenhuma diferença. É só questão de ficar igual mesmo, para não haver nenhum tipo de confusão. Beleza? É C aqui, ok? Então vamos lá ver. Então, para todos esses elementos, ele pede para eu pegar I, ó, e dividir por J. Então vamos fazer isso. C11. C11, lembrando, primeiro elemento é o I, segundo elemento o J. Então C11 eu vou pegar o I, que é 1, e dividir por J, que também é 1. Então aqui vai dar quanto? 1. C12. Primeiro elemento é o I, segundo elemento é o J. Então vou pegar 1, que é o I, e dividir por J, que é 2. Certo? Então não tem problema nenhum aí. Ok? Vamos continuar. Então agora vou para o C21. O primeiro elemento é o I, o segundo elemento é o J. Então eu vou ficar como aqui? Eu vou ficar com o I, que é 2, dividido por J, que é 1. 2 dividido por 1, dá 2. Aqui fica meio mesmo, né? Deixa em forma de fração, não tem problema nenhum. A gente só vai dividir o que tiver divisão exata. C22. Ficar com o I, ó, primeiro elemento I, segundo elemento J. Então, I, que é 2, dividido por J, que também é 2. 2 dividido por 2 dá igual a 1. C31. C31 fica primeiro elemento I, segundo elemento J. O I, que é 3, dividido pelo J, que é 1. 3 dividido por 1, dá 3. O último, C32, primeiro elemento I, segundo elemento J. Então, o I, que é 3, divide por J, que é 2. Não é exata, deixa assim. Então, a minha matriz C vai ficar como o A11, o C11 é 1, o C12 é meio. O C21 é 2, o C22 é 1. O C31 é 3, o C32 é 3 sobre 2. Aqui está a minha matriz C. Beleza? Vamos aqui para a nossa última letra. Desculpa. Deixa eu só ajeitar aqui para eu ver a questão. Vamos aqui para a letra D.
Letra D, ele deu uma matriz D, D e J, 4 por 1. E aqui tem uma diferença, né? Na minha composição da minha lei de formação, que aqui ele pede para eu separar. Ele diz que vai ser raiz quadrada de I se I for maior do que J. E vai ser I mais J ao quadrado se I menor ou igual a J. Fizemos um exemplo parecido. Então, o principal é a construção da matriz genérica. 4 linhas, primeira linha e uma coluna. Então eu vou ficar com D11, não vai ter D12 porque só tem uma coluna, D21, D31, D41. 4 linhas e uma coluna, beleza? Então vamos lá, seguindo. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que primeiro separar, ó, os elementos onde I é maior do que J e os elementos onde I é menor ou igual a J, certo? Então vamos fazer essa separação aí. Lembrando, I é o primeiro e J é o segundo. Então aqui eu tenho D11, I e J. Então vamos lá, D11. Quem são? Não, vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos separar quais são os elementos onde I é maior do que J e os elementos onde I é menor ou igual a J. Repare que menor não tem, ó. Os que I são maior do que J, primeiro elemento é I, o segundo é o J, ó. Então eu tenho D21, D31, D41. Menor não tem, mas eu tenho igual, que é o D11. Para esses elementos aqui, onde é maior do que J, eu vou fazer essa conta, raiz quadrada de I. Então lembrando, aqui é I, aqui é J, aqui é I, aqui é J, aqui é I, aqui é J. Então aqui eu vou ficar com raiz quadrada de I, que é 2, então fica raiz quadrada de 2. Aqui eu vou ficar com raiz quadrada de I, que é 3, raiz quadrada de 3. Aqui eu vou ficar com raiz quadrada de I, que é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Essas duas não é exata, então a gente não precisa calcular a raiz, né? Que é um valor aproximado. Calcula que é exata como essa daqui. E a daqui, I, tá aqui, aqui tá J, I vai ser igual a J, então a gente vai fazer essa conta daqui, ó. Vou pegar, somar 1, que é I mais J, ou seja, somar 1 mais 1. E ele diz que essa soma você eleva ao quadrado. 1 mais 1 dá igual a 2. 2 ao quadrado fica igual a 4. Então como é que fica essa matriz D? Essa matriz D vai ser a seguinte. A11 é 4. A21, raiz quadrada de 2. A31, raiz quadrada de 3. E A41, 2. Tá aqui a minha resolução das questões que a gente passou como atividade para casa, beleza? Então, até a próxima e bons estudos.